Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 3 de maio. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o movimento Maio Amarelo. Olha só, é quinta-feira, hoje tem receita especial com a gastrônoma Luciana Luna. Vamos aprender a preparar uma queijadinha low carb. Você já ouviu falar? Daqui a pouquinho Luciana Luna vai nos ensinar a preparar essa receita. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as oportunidades de emprego para você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Tem também a enquete do dia, que é a nossa pergunta. Vamos fazer daqui a pouquinho a nossa pergunta para você responder. E você também terá a oportunidade de mandar a sua dúvida sobre o tema. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E o movimento Maio Amarelo, ele faz parte da agenda proposta pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 11 de maio de 2011. O mês ele é de referência mundial para as ações em trânsito. O objetivo é integrar o poder público e a sociedade civil, levando a conscientização sobre segurança viária, mobilizando os agentes envolvidos na fiscalização, condutores e também os pedestres para promover discussões acerca das vias e também das estradas brasileiras. E olha só, vamos falar de números agora. Com 234 mortes a cada 100 mil veículos, o Brasil é o quinto país mais violento no trânsito. Isso de acordo com a própria ONU. O país ele fica atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos e também da Rússia. E para nos ajudar a entender mais sobre esse movimento Maio Amarelo, vamos conversar aqui no nosso estúdio com Cristiano Mendonça. Cristiano é assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui em Pernambuco. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o Iveson Correia. Iveson é gerente da Escola Pública de Trânsito do Detran Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra um estudo da Universidade de Pernambuco, a UPE. Esse estudo ele foi feito com 249 pacientes aqui no estado com trauma na face. Esses traumas foram causados por acidente de moto. O estudo revelou ainda a persistência de comportamentos de risco sobre duas rodas. Confira! A pesquisa indicou que mais de um terço dos motociclistas abrem mão da segurança ao pilotar uma motocicleta, principalmente quando o assunto é o capacete. Durante um ano, entre junho de 2016 e julho de 2017, esta cirurgiã dentista acompanhou blitz educativas do Detran Pernambuco e entrevistou 249 motociclistas vítimas de acidentes em hospitais do Recife e de Caruaru, no Agreste. Ela decidiu estudar a relação das fraturas na mandíbula com o uso incorreto do capacete. Essa pesquisa ela surgiu através de um projeto de extensão que a gente tinha na faculdade, onde a gente acompanhava os alunos da FOP, acompanhavam o Detran em blitz, tanto no interior como aqui na região metropolitana. A gente alerta os motociclistas que quando forem pilotar a moto, além de fazer uso do capacete, fazer uso de forma correta. Usar sempre o capacete com a viseira abaixada, atacado na jugular para evitar que o capacete se desloque e não exerça a função protetora, e também procurar usar o capacete que tem a mentoneira, que é essa parte que protege, dá uma maior proteção à face do paciente. O resultado coletado revelou preocupação. 40,6% dos entrevistados não estavam usando o capacete no momento do acidente e 37,8% estavam alcoolizados. Eles são surpreendentes e também eles relatam a realidade. Quando 40% deles não usava capacete, e 37% afirmou ingerir bebida alcoólica, o que naturalmente nos espanta porque ambas as situações são proibidas por lei. Eles nem podem beber e conduzir e nem podem conduzir sem o capacete. O governo tem que trabalhar nos pilares, educação e fiscalização. E nós estamos juntos com o governo na questão da educação, tentando conscientizar essas pessoas para que elas se conscientizem a usar o equipamento de segurança adequado para se protegerem cada vez mais. Para evitar o trauma e o risco de óbito,
Uma vez que a metade das mortes em acidentes registradas em Pernambuco são de motociclistas, a dica é não abrir mão da segurança e um dos principais itens é o capacete. Na pesquisa a gente conseguiu identificar que o osso mais acometido por fratura era a mandíbula, que é exatamente esse osso aqui, que coincidia com o uso do capacete aberto. O capacete tipo coco, que só protege a região do crânio e não dá uma proteção efetiva para a face. O capacete ele é um dos itens principais, né? Ele evita 40% o risco de morte, né, nos motociclistas. Então, mas assim, não é só ter o equipamento e colocar na cabeça, é necessário usá-lo usar o tipo correto e usar de forma correta. Todo capacete ele tem uma cinta jugular, que é o que ajuda a fixar o capacete na cabeça. Então, até para a própria fiscalização de trânsito, se não tiver atacado o capacete, é considerado como se ele não tivesse com o capacete. O Detran Pernambuco começou uma campanha de conscientização com foco positivo no ano passado, usando capacetes como este como símbolo. Essa campanha é A Vida é Melhor com Você, né, onde se trabalhava essa questão, esse reforço positivo. O Detran tem essa preocupação, até pelo próprio governo do estado também, né? Pernambuco tem um alto índice de motociclistas. Metade das mortes no trânsito de Pernambuco são de motociclistas. O capacete ele é um capacete branco, né? Então é um capacete que simboliza a paz, ou traz esse significado da paz no trânsito. E assim, o Detran iniciou essa campanha em 2017, foram abordados quase 20 mil motociclistas em blitz educativas. Em 2018, este ano, a gente está trabalhando no interior do estado, com fóruns e até com sorteio de capacetes para os motociclistas que tem uma boa conduta, né, que não tem infração. Pois bem, a gente agradece a reportagem, né, com dados atualizados, e a gente lembra que daqui a pouquinho no nosso programa vamos falar muito mais sobre o tema. O programa não vai ser direcionado só para os motociclistas, não, então preste atenção, porque inclusive o tema deste ano da campanha do Maio Amarelo é Nós Somos o Trânsito. Nós fazemos o trânsito para chamar a sua atenção sobre a sua responsabilidade também no trânsito. Daqui a pouquinho a gente fala muito mais sobre o assunto, mas a partir deste momento vamos abrir espaço aqui do programa para você participar, para você interagir. A princípio você vai interagir respondendo a nossa pergunta de hoje. Vamos lançar a partir deste momento a nossa enquete. Hoje queremos saber de você o seguinte: você acredita que as ações educativas elas ajudam a reduzir acidentes no trânsito? Você acredita sim ou não? 3424-1547 é a nossa linha interativa, ela está disponível para você ligar para a gente e responder aqui a nossa pergunta. A nossa enquete acabou de ser lançada, se você acredita que essas ações educativas elas ajudam na prática a reduzir os acidentes no trânsito. Liga para a gente faz questão de ouvir a sua opinião. Você tem acesso à internet? Você pode entrar a partir de agora na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet, você acessa, pode deixar o seu depoimento sobre o tema, pode deixar também a sua dúvida. Daqui a pouquinho a gente repassa aqui para os convidados e eles terão o maior prazer em responder a sua dúvida. O nosso WhatsApp também está disponível, o WhatsApp é o 99209-4819, é um número novo, você está aprendendo ainda esse número, então pode anotar, 99209-4819 é o número do nosso WhatsApp, você acessa, participa deixando seu comentário que pode aparecer aqui no nosso vídeo, no decorrer do nosso programa, e também deixar a sua dúvida, 99209-4819. A gente segue aqui falando um pouco mais sobre os motociclistas, né? Olha só, a ONU ela aponta que o Brasil é o segundo país com mais mortes, isso mesmo, com cerca de 7 casos de óbito para cada 100 mil habitantes, perdendo apenas, né, para o Paraguai, isso em relação às mortes envolvendo motociclistas. O Paraguai tem cerca de 7,9 mortes a cada 100 mil habitantes. A gente faz questão de destacar esses números para chamar a sua atenção acerca do tema. Você que está acompanhando agora o nosso programa pode sim fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Se você não dirige, mas você em algum momento da sua vida sai de casa e você se torna um pedestre, então você também faz parte sim do trânsito e tem responsabilidade. A gente vai aprender muito mais sobre o tema aqui com os convidados que entendem muito do assunto que vai ser abordado. Queria desde já dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Cristiano Mendonça, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, bom dia. É uma satisfação para a gente participar novamente aqui do programa e com um tema tão importante como esse, que é o do Movimento Maio Amarelo. Também queria dar boas-vindas aqui ao Iveson Correia, gerente da Escola Pública de Trânsito do Detran Pernambuco. Iveson, seja bem-vindo.
Olá, Valdson. Olá, Cristiano. Olá para você que está em casa. É um prazer voltar aqui ao programa Assunto do Dia e tratar um tema tão importante como o Maio Amarelo. Maio Amarelo é um mês que se veste de amarelo, claro, né, para fazer um alerta para todo mundo. É uma campanha mundial e é muito importante que essa campanha ela ganhe reforço nessa época do ano e que todos se preocupem, né, com o trânsito, seja pedestre, seja também motociclista. A gente viu muito isso, né, alguns problemas envolvendo motociclistas. Muitos acidentes envolvem os motociclistas, inclusive, né, no último balanço da PRF, né, tem lá um destaque muito grande dos motociclistas cometendo ainda infrações. É verdade. A gente verificou agora na última operação, a Operação Dia do Trabalhador, que foi realizada agora de sexta-feira até a terça, né, o 1º de maio, e ainda 24 motociclistas foram flagrados sem o capacete, né? A gente sabe que é um item básico, né, para quem pilota uma motocicleta, é indispensável, e a própria pesquisa aí revelou, né, que muita gente ainda deixa de usar esse equipamento e até deixa de afivelar corretamente, né, na cabeça. E, como ele bem colocou, né, pode reduzir até em 40% as chances de morte no caso de um acidente. Por que, né, essa resistência ainda em usar o capacete? A gente incomoda muito... esse acessório? Incomoda ou não? É da cabeça dos motociclistas ainda que insistem em infringir a lei? Isso, é uma série de colocações, né? Tanto a questão de que incomoda, né, ou de que o dispositivo é caro e eles preferem comprar um mais barato, né, que não protege tanto quanto aquele que é mais indicado aí pelos órgãos legais, e esses fatores acabam contribuindo também para essa falta do uso do capacete. Quais outras infrações? Não só motociclistas agora, a gente fala no trânsito como um todo. Nas BRs que cortam Pernambuco, quais verificamos ainda muita gente, né, esquecendo de utilizar o cinto de segurança, né, que também é uma coisa básica, principalmente na parte de trás do veículo. As pessoas utilizam na frente, o motorista normalmente utiliza, mas quem está atrás ou esquece ou não tem esse hábito, e acaba esquecendo ainda de utilizar. E outra ainda, infelizmente, é a questão da mistura de bebida e direção, né? Na última operação também 30 pessoas foram autuadas, tanto pela recusa em realizar o teste do bafômetro, como também porque estavam de fato sob efeito de álcool. E devido a isso, também aplicamos aí diversas autuações também por esse tipo de infração. Então, nesse caso, não tem tolerância, né? Não dá para tolerar. Pois é. Desde a mudança na lei, realmente não existe mais tolerância, né, para quem consome bebida alcoólica. E a gente sabe que representa aí grande parte dos acidentes motivados pela ingestão de bebida. Agora vamos a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o movimento Maio Amarelo. Isso mesmo. E a partir de agora a gente vai saber o que é notícia na internet sobre este tema. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quinta-feira para vocês que estão nos acompanhando. A informação de hoje está no site do Diário de Pernambuco. CTTU emite boletim de acidente de trânsito. Desde ontem, a emissão do boletim de ocorrência de acidente de trânsito passou a ser feita exclusivamente pela internet. O objetivo é garantir mais praticidade ao condutor. Ele pode ser retirado no site da CTTU, que é o cttu.recife.pe.gov.br. Para obter o registro de ocorrência em acidente de trânsito sem vítimas, o condutor deve guardar o código do BO que foi entregue pelo agente de trânsito e depois entrar no site da CTTU na aba de solicitação de boletim de acidente de trânsito. Após cadastrar um e-mail ao preencher o formulário, o BO será enviado ao e-mail cadastrado no prazo de até 5 dias corridos. Já nos casos de acidentes de trânsito com vítimas, o laudo pericial é emitido pelo Instituto de Criminalística. Nesses casos, a CTTU emite uma declaração que o condutor pode utilizar para fins administrativos. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre prevenção de acidentes no trânsito. Voltamos com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e eu vou repassar aqui uma pergunta, né? A gente viu esse novo procedimento que, através do site da CTTU, o condutor que se envolve no acidente, né, e não tem vítima, ele pode fazer esse boletim de ocorrência através da internet. O que é que muda na prática, né? O condutor, ele ganha quando ele tem a possibilidade de fazer esse boletim e não esperar o agente de trânsito
para registrar aquela ocorrência? É um avanço? Ganha fluidez do trânsito? O que a gente poderia pontuar, né, dessa iniciativa? Isso, a PRF ela já vem adotando também esse boletim eletrônico, né, no caso dos acidentes sem vítima. Isso aí melhora a agilidade do atendimento, né, o próprio condutor ele pode seguir viagem após aí preencher também fazer esse procedimento online, e ele mesmo tira a foto do veículo, né, e registra as informações junto com outro envolvido naquele acidente. Isso aí ganha tanto em tempo aí para o condutor, né, como também para o próprio agente, que pode atender um acidente mais grave, um acidente com vítima, né, ou realizar um trabalho também preventivo na rodovia. Às vezes consegue também evitar outros acidentes, né, porque às vezes alguns curiosos param para olhar aquele acidente, aí começa a ter uma certa lentidão no trânsito, às vezes provoca outro acidente, né? E você concorda que também foi um avanço significativo, tanto para a PRF quanto agora para a CTTU? Foi sim, tanto do ponto de vista de melhorar a fluidez, porque a gente evita ali a retenção causada por aquele acidente, ou diminui a retenção, porque mais rapidamente eles podem liberar a via, mas também para evitar o segundo acidente, que é isso que você está falando, que acontece muito, é muito comum, especialmente nas BRs, nas rodovias, né? Isso acontece demais e geralmente é muito grave, envolve mortes e feridos. E aí quando você pode, agora na região metropolitana, dentro da cidade do Recife, você pode fazer esse boletim online e retirar o veículo da via, você além de melhorar a fluidez, você diminui o risco desse segundo acidente. Quando a gente fala de números, quando a gente também traz, né, esse tema para debater aqui no programa, a gente quer chamar a atenção de quem está em casa nos acompanhando sobre um assunto que é muito importante. Falamos no começo do programa que o tema da campanha Maio Amarelo, o tema deste ano é Nós Somos o Trânsito, né? E a gente tem um vídeo institucional, a gente vai mostrar para você que está em casa. Queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo da campanha Maio Amarelo. Confira. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. Pessoas como você, que dirigem algo que exige muito mais responsabilidade que um veículo. A vida. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Por isso, seja consciente e evite os acidentes. O que há de mais importante no trânsito somos nós. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Pois bem, recado dado e bem dado, né, Ives? Que campanha clara passou essa mensagem. A gente pode sim evitar acidentes prestando atenção, porque não estamos dirigindo apenas um veículo, né? Não é um meio de transporte apenas. Estamos transportando às vezes vidas, às vezes estamos com nossa família no carro e a gente tem que pensar assim. O mais importante, eu acho, desse vídeo é trazer para quem o assiste essa informação de que o trânsito é feito de pessoas. O trânsito não é o veículo, não é a moto, não é o carro. São pessoas, são pais de família, são filhos indo para escolas, são vovôs atravessando para comprar, para ir trabalhar. São pessoas e pessoas precisam ter sua vida respeitada. Então, quando ele traz para a gente essa informação de que essa imagem, esse show de imagens, onde ele mostra que as placas representam pessoas, todas as leis de trânsito, elas exigem para proteger a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, ela consegue mexer com a pessoa que está assistindo e colocar nela essa reflexão. Vou colocar o capacete porque eu sou uma pessoa, porque minha família é uma pessoa, porque a pessoa que está os veículos que estão transitando na via são guiados por pessoas, as pessoas que andam, as bicicletas são guiadas por pessoa. Então é importante a gente sempre frisar isso. Nós somos o trânsito. Quando a gente fala de números, às vezes não choca muito, né? Quando a gente fala que o Brasil ele é o 5º país mais violento no trânsito, às vezes falando isso a gente não chama muita atenção, mas quando a gente mostra essas imagens, elas acendem um alerta, né? Aproxima essa realidade de quem está nos acompanhando, nos assistindo, né, Cristiano? Então, além de falar de números, a gente tem que mostrar e a gente tem que se preocupar, porque é algo muito, né, que causa muito dano, não só à família, mas também aos cofres públicos também. Esses acidentes representam, né, um certo prejuízo, assim, entre aspas, ao poder público. A saúde poderia estar utilizando esse dinheiro que é utilizado para
tratar de um motociclista acidentado para outra coisa, para prevenção de alguma doença, enfim. Siga aqui na minha linha de raciocínio, Cristiano. Isso é verdade, é verdade. Você coloca muito bem essa questão, porque o trânsito ele envolve não apenas aquele prejuízo, por exemplo, do hospital que vai atender a vítima do acidente, né? Mas também aquela pessoa que fica sequelada, né? Que não tem condições de voltar para o trabalho. E uma estimativa aí, aqui no Brasil, né? De que mais de 40 mil pessoas morrem no trânsito a cada ano. E um prejuízo de mais de 50 bilhões em todo esse processo. Então, é aquele trabalhador que sofre alguma sequela, não pode voltar ao trabalho e acaba gerando também essa dificuldade para a própria previdência, né, para manter aquela condição. E uma família toda sofre com aquela situação. A gente falou que o tema deste ano na campanha é Nós Somos o Trânsito. De que forma a gente pode evitar acidentes no trânsito, por exemplo? Temos algumas dicas, temos algumas telas aqui com algumas informações. Você que está em casa nos acompanhando, só prestar atenção e colocar isso em prática, porque não é nada difícil de ser colocado em prática. A primeira que já aparece para provocar quem está nos acompanhando, que ainda insiste, né, em misturar direção com álcool. Caso tenha ingerido qualquer quantidade de bebida alcoólica, todo mundo sabe. Não assuma a direção do veículo, em hipótese alguma, né? A gente vê ainda muita gente insistindo em misturar álcool com direção. Nunca combinou e nunca vai combinar, né, Cristiano, né, Iveson? É verdade. A gente teve agora outra operação, foram 30 pessoas autuadas ainda por essa mistura de bebida e direção. Inclusive, a gente tem a questão da direção e também tem a questão do próprio pedestre, que muitas vezes consome bebida alcoólica e tenta atravessar a rodovia, né? Tivemos um atropelamento também, recentemente, na BR-101 em Igaraçu, e que as pessoas que estavam com esse rapaz que faleceu informou que ele estava bebendo antes de fazer essa travessia. Então a bebida realmente ela prejudica bastante o reflexo motorista, né? A gente sabe que no primeiro momento causa uma euforia e em sequência também pode causar sono, pode causar essa moleza no motorista, ele pode se envolver mais facilmente no acidente de trânsito. Realmente Iveson, o que você tem a falar sobre essa mistura, álcool e direção? Infelizmente, a gente ainda tem muita gente misturando álcool e direção. E a gente tem hoje a situação de fiscalização mais dura contra quem bebe e dirige. O valor monetário é maior, a sanção administrativa é maior e até o crime é penalizado de uma forma mais severa. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muita gente bebendo e dirigindo. E aí a gente faz a seguinte reflexão. Por que será que as pessoas, como você falou, sabem? A maioria das pessoas já sabem que não pode beber e dirigir. Por que será que elas continuam fazendo isso na hora H? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, cada um precisa se fazer em casa. A gente sempre coloca que a gente vive numa sociedade onde a gente tem o egoísmo como padrão. As pessoas primeiro pensam em si, depois nos outros. É aquela coisa que é bem conhecida. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Todo mundo pensa primeiro no fato de que está apressado e precisa chegar mais rápido no trabalho. Pensa primeiro no fato de que, eu tenho meu carro, eu tenho que chegar de carro no local para onde eu vou. Eu não quero gastar, sei lá, 20, 30 reais a mais para pegar um carro no aplicativo ou um táxi e chegar em casa. É sempre eu. E por conta disso que as pessoas terminam tomando as decisões erradas e fazendo uma coisa que é ilegal e que pode dar até cadeia, né? Ok, vamos à próxima dica aqui. Temos outra informação para você que está em casa. É importante você checar, né, sempre o seu veículo, se ele está em boas condições antes de você pegar a estrada. Isso tanto na região metropolitana como também na BR, né? Se vai pegar uma rodovia federal, tem que checar as condições do veículo. Que condições são essas? Pneus, é importante checar. Quais outras condições? Isso, é fundamental aquela revisão preventiva, né? Antes de iniciar uma viagem ou até mesmo para circular dentro da cidade. Então a gente sempre recomenda para calibrar os pneus, verificar se eles estão em boas condições, verificar também o sistema de freio, o sistema de iluminação, a água e o radiador e a própria condição do veículo, né? Se ele de fato tem condições de fazer aquele percurso com segurança. É uma orientação que a gente sempre repassa, né? Principalmente nos feriados prolongados, onde as pessoas viajam mais. E a gente sabe que em algumas situações também o motorista acaba ficando na estrada, porque o veículo apresenta algum problema mecânico. Então nunca é demais fazer essa recomendação. Além de ficar na estrada, ele pode ser autuado? Sim, também existe também a previsão. O veículo não apresentar, né? Isso, a previsão boa, tanto para o veículo como também para o próprio pneu. Muitas vezes a gente tem a situação do famoso pneu careca, né? Aquele pneu que não tem condições de estar trafegando. E agora, como a gente falou anteriormente, nesse período de chuva, é muito mais fácil o carro derrapar e sair da pista no acidente. Okay. Vamos para mais uma tela. Outra informação para você evitar acidentes no trânsito. Nunca dirija com sono ou com cansaço também.
seus reflexos eles não estarão aprimorados, né, para conduzir esse veículo. O que é que a gente poderia falar sobre isso, Ives? Inclusive, tem alguns estudos que dizem que o sono mata tanto quanto o álcool no trânsito. Especialmente para os motoristas profissionais, aqueles que conduzem caminhão, veículos de grande porte. Esses costumam fazer longas jornadas de trabalho e dirigir com sono. E, para piorar, terminam tomando lá aquelas substâncias que os mantêm acordados, os famosos rebites, as drogas ilícitas, que, além de levar a risco, né, de acidente, pode levar também à infração, e ele pode ser penalizado por tomar e por usar uma droga ilícita. A PRF bate muito nessa tecla nas rodovias federais que cortam Pernambuco. Sempre vocês estão conscientizando esses motoristas. Caso vocês identifiquem que o motorista está sonolento ou está muito cansado, qual a orientação que vocês repassam? Isso, agora no dia 3 de março voltou a valer a lei do descanso do motorista. Aquela lei que prega que ele deve descansar 30 minutos a cada 5 horas e meia de direção. Então, sempre que é feita uma abordagem motorista, é verificado o disco do tacógrafo, é o equipamento que identifica ali quanto tempo ele dirigiu, né, qual o percurso e a velocidade também que ele estava dirigindo aquele caminhão. Então, normalmente, quando ele é verificado nessa situação, além da autuação, né, que pode chegar a R$130, ele também deve aguardar no local por 11 horas ali para descansar efetivamente e seguir viagem. Vamos ao próximo ponto. Temos aqui outra tela para a gente conferir. Cinto de segurança. Então, você que é motorista, vai sair, antes mesmo de sair, use o cinto de segurança. Coloque logo o cinto de segurança antes de ligar o carro, né? Tem gente que liga o carro primeiro, depois coloca o cinto. Pode, né, esquecer, mas a gente lembra que é muito importante o uso do cinto de segurança. Salva vidas. É importante falar, Valdson, que no banco de trás ele também salva vidas, né? Ele pode reduzir em até 75% o risco de você morrer ou ter uma lesão grave. As pessoas já devem, isso é bem divulgado, num acidente, numa colisão a 60 km por hora, seu peso pode aumentar em até 35 vezes. Então, pega uma criança com 10 quilos de idade, ela vai atingir os ocupantes do banco da frente com 350 quilos. Então, usar o cinto de segurança é fundamental para salvar vidas. A gente tem um caso daquele cantor famoso que faleceu provavelmente por não estar usando o cinto de segurança no banco de trás. Foi arremessado para fora do veículo num capotamento. Além do cinto de segurança, não sei se vai ter uma dica com essa, é falar também dos equipamentos de retenção para crianças. A cadeirinha, o bebê conforto e o assento de elevação. Imagina, a gente ainda tem muitos pais que acham que o lugar mais seguro para o seu filho é no colo e nos seus braços. Eu acabei de dar o exemplo de uma criança de 10 quilos. Eu pergunto, qual é o ser humano que segura 350 quilos nos seus braços? É fisicamente impossível. Você pode até enganar a lei de trânsito, mas a lei da física você não engana. Você não vai segurar os 350 quilos e essa criança vai se machucar. E o que é mais ruim, mais sádico nessa história, é que a criança não pode se defender. Ela depende do pai. Então cabe ao pai colocar na cadeirinha, colocar no assento de elevação, colocar no bebê conforto e dar toda a segurança. Eu costumo usar um exemplo bem legal. Diga assim, se eu lhe der R$1 milhão, você vai transportar ele como? Num carro forte, com gente armada, com a maior proteção possível. Mas o maior tesouro dos pais não são seus filhos? Então por que a gente não faz isso com o nosso maior tesouro? Boa reflexão, né? E a PRF também tem esse trabalho de conscientizar esses pais. É comum ver crianças sendo transportadas nas BRs, que cabe à Polícia Rodoviária Federal fazer a fiscalização. É comum verificar que os pais não colocam essa criança no assento de segurança? Sim, ainda verificamos. Aí no próprio feriado tivemos 7 autuações pela falta da cadeirinha, né? Então, muitas vezes os pais acham que vão fazer um percurso curto, né, que moram próximo daquele local. A gente sabe que não existe local para ocorrer um acidente. Sobretudo quando você está se aproximando de casa, muitas vezes o motorista relaxa, né, e deixa de tomar as precauções necessárias. Então, nesse caso aí da cadeirinha, realmente é imprescindível, né? E muitas vezes vemos até a questão aí daquela vez que o pai sai com o bebê do hospital, né? Aquele primeiro contato que ele tem com o veículo. E, infelizmente, muitos ainda não utilizam aí o bebê conforto. E tivemos recentemente um acidente, né? Que foi justamente o pai havia acabado de sair com o filho do hospital e a criança foi arremessada para fora do veículo. Infelizmente, ainda existe essa carência. Ok, vamos a um próximo ponto. Temos aqui outra tela. A gente vai destacar para você que está em casa que é muito importante que você respeite as velocidades máximas permitidas pelas vias e também você respeite a sinalização. A BR, né? A BR aqui que corta o nosso estado está quase pronta, né? Está quase finalizando ali
estão nos últimos ajustes, né, das obras na BR, e aí o motorista às vezes quer pisar um pouco mais, quer exceder, né, o limite de velocidade. Isso pode causar um acidente muito grave e custar a própria vida, né, Cristiano? É verdade. A gente verifica, principalmente nas obras, que o motorista ele fica naquela retenção durante algumas horas e quando ele sai daquele local ele quer recuperar esse tempo perdido. Então ele dirige com a velocidade acima do limite da via, sem os devidos cuidados. E a gente sabe que a velocidade ela pode ser sinônimo também de acidente. Né? Temos feito esse trabalho muito com radares portáteis ao longo das rodovias, em locais estratégicos, principalmente na BR-232, na BR-101. São locais onde o motorista muitas vezes se excede. Tivemos aí registro agora de motorista a mais de 150 km por hora na BR-232. Então ainda é necessário esse cuidado e é uma das infrações mais verificadas também pela PRF. Existe a velocidade mínima ao ser utilizada na BR também. Isso. O motorista também precisa prestar atenção a isso. Isso. Ele não deve também trafegar abaixo da metade ali daquela velocidade máxima. Né? Se for, por exemplo, 100 km por hora, ele não deve trafegar abaixo de 50, porque isso também pode ocasionar acidente. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação para você que está em casa nos acompanhando. Para evitar os acidentes, a gente chama atenção agora aos pedestres, né? Na dúvida, ao avistar a faixa, você pare. Isso para o motorista primeiro, né? Se ele vê ali a faixa de pedestre, na dúvida se o pedestre vai atravessar ou não, pare, custa nada, né? É algo... Claro. É uma atitude muito respeitosa, né? Exato. Você parar para o próximo passar. Além de ser uma obrigação legal, né? O Código de Trânsito ele exige que os veículos motorizados protejam os não motorizados e todos eles protejam o pedestre. Lembrando que é o pedestre que, se a faixa tiver 50 metros de distância, ele é obrigado a atravessar na faixa, tá? Então tem esse direito. Mas a dica para o condutor é importante. É a parte mais frágil, né, na relação do trânsito. Seria o pedestre, a gente poderia assim classificá-lo? E se verificamos, inclusive, alguns pedestres hoje em dia com as redes sociais, acabam esquecendo aí que estão no trânsito também. Então eles atravessam muitas vezes a faixa olhando o celular, né, distraídos, e isso é muito grave. Aí o motorista pode não visualizar aquele pedestre e acabar no atropelamento. É a parte mais frágil, então por isso que o recado para os condutores ele é fundamental. Porque se o pedestre errar e atravessar, o máximo que vai acontecer é ele se machucar. Mas se o condutor não respeitar o limite de velocidade, se o condutor não parar ao avistar uma faixa de pedestre, ele pode matar alguém. Então, ao condutor que tem o maior poder por conta do peso do veículo que ele conduz, cabe a maior responsabilidade. Cabe o bom senso, cabe também ao motorista parar para esse pedestre atravessar, mas só essa boa vontade é fundamental para ser uma travessia ali segura. Porque às vezes em alguns locais não tem sinal de trânsito, só existe a faixa de segurança e às vezes o motorista está acompanhando aqui o programa, vê um pedestre que vai atravessar, para ali e não sinaliza para ninguém que vem atrás. Isso pode representar um risco também. Só minha boa vontade que eu devo levar em consideração nesse momento de parar ou não, tem que sinalizar de alguma forma para o motorista que vem atrás. É fundamental que ele sinalize, né? Antes de fazer essa parada na rodovia, ele deve primeiro verificar no retrovisor se vem algum veículo muito próximo dele e se ele pode parar com segurança. A gente sabe que tem muitas colisões traseiras, somente nos grandes centros, em virtude justamente porque o motorista anda muito próximo do veículo da frente. Então, sempre que for fazer essa parada, que verifique se pode fazer com segurança. Às vezes tem duas faixas, né? O motorista parou em uma. Como é que ele sinaliza para o motorista que vem na faixa do lado, por exemplo? Ele precisa colocar a mão do lado de fora do carro para tentar pedir para reduzir a velocidade, ou ele liga o pisca-alerta? De que forma ele chama a atenção do motorista que vem atrás? Isso, o ideal seria sinalizar realmente com a mão, né? E também, de fato, parar quando não houver um carro muito rápido, né? Passando ao seu lado. Porque às vezes você tenta sinalizar e não dá tempo. Então, é fundamental que ele tenha essa visão do todo ali, do veículo que estão ao redor dele, para que não ocorra esse atropelamento. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, a gente vai a uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o movimento Maio Amarelo. Você que está em casa pode participar, pode mandar o seu depoimento, a sua dúvida também sobre o tema. O nosso WhatsApp, o número é novo, vou repetir aqui para você fixar o nosso novo número, eu também ainda não decorei, é o 99209-4819, 99209-4819, você pode acessar, deixar sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Vamos a um rápido intervalo e até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e no nosso programa hoje estamos falando sobre o movimento Maio Amarelo. É um movimento que visa conscientizar a todos, não só o poder público tem responsabilidade sobre o trânsito, mas você que também faz parte do trânsito tem responsabilidade em promover um trânsito mais seguro, mais tranquilo, e a gente vai seguir aqui mostrando de que forma você pode agir e melhorar e evitar acidentes de trânsito. Não só melhorar o trânsito, mas também evitar acidentes. E a gente lembra agora aos motociclistas, devem usar sempre os capacetes obrigatoriamente. Não baixar a viseira só no momento que visualizar ali o guarda de trânsito, é preciso seguir aí com a viseira baixa. Por que, né, que a gente vê ainda muitos motociclistas com essa viseira levantada? Ela incomoda também, entra naquela desculpa de não usar o capacete porque às vezes aperta um pouco. O que a gente poderia chamar a atenção mais uma vez dos motociclistas? Nós vimos na pesquisa do Colégio de Cirurgia Bucomaxilofacial da UPE quanto importante é o uso do capacete. E não é qualquer capacete, né? Tem que ser o capacete fechado, aquele que tem a famosa queixeira ou betoneira, como a gente fala tecnicamente. Então, elas perceberam que as pessoas que não usavam o capacete com a betoneira tinham lesões muito mais graves do que aquelas que usaram. Então, a gente cientificamente está comprovado. Além disso, tem um detalhe importante, que é a questão da cinta jugular. Muita gente usa o capacete e não prende, não ataca a cinta jugular. O que acontece? No impacto, a primeira coisa que é jogada para fora da cabeça dele é o capacete. E ele vai com o rosto direto no solo. Afinal de contas, a gente costuma brincar que o para-choque do motociclista é a sua cabeça. Então ele tem que estar protegido com o capacete. Além disso, voltando um pouquinho na temática anterior, quando a gente falou sobre respeitar a faixa de pedestre e o risco de atropelamento, é importante que aquele que pare na faixa de pedestre fique atento se o motociclista não vem circulando no corredor, porque é muito comum haver atropelamentos por conta disso. Todos os veículos pararam e o motociclista veio no corredor e atinge um pedestre que está fazendo a faixa. Se você olhar e ver condutor do veículo que um motociclista está se aproximando em alta velocidade no corredor, dá uma buzinada para o pedestre e avisa ele. Afinal de contas, a gente precisa colaborar para se proteger no trânsito. Ok, muito bem lembrado. Vamos aqui à próxima tela. Temos outra dica para você que está nos acompanhando. Nunca fale no celular enquanto conduz o veículo. Ou até a motocicleta também, né? É infração e pode também gerar um acidente. É verdade. Gera uma desatenção, né, Cristiano? Isso, Walter. A gente verifica muito também, até motociclistas utilizando o celular. A gente sabe o perigo que é. Já é um veículo que não tem muita proteção lateral, né, que ele está mais exposto ali no caso de um acidente. E hoje em dia, com as redes sociais, muitas pessoas utilizam ainda o aparelho. Inclusive, houve uma mudança no código justamente para aumentar a penalidade para quem manuseia o celular no veículo. Né? E hoje é de infração gravíssima, né? E porque realmente tira a atenção do condutor e ele pode se deslocar por vários metros com aquele veículo. Ok, vamos a um próximo ponto. Outra tela. Quer falar ainda um pouquinho dessa questão do celular, Ibson? É importante. Tem alguma coisa para reforçar nesse recado? É importante só frisar o que ele citou bem rapidamente, que é a questão do teclar no celular. Muita gente está usando o celular para usar os aplicativos de comunicação instantânea e teclar no celular. Como ele falou, o Código de Trânsito aumentou a penalidade. Por quê? Dirigir exige todas as atenções. Atenção visual, atenção cognitiva, atenção auditiva. A gente tem que estar pilotando e dirigindo um veículo com toda a atenção nesse ato que a gente está executando. Quando a gente usa um celular, a gente distrai a visão, a audição e a cognição. Às vezes, alguns condutores eles conseguem enganar o guarda, né? O guarda de trânsito está ainda mais à frente, ele consegue esconder esse celular a tempo, mas existe, principalmente aqui no Recife, o vídeo monitoramento. Exato. É uma ferramenta muito eficaz para evitar esse tipo de infração, vocês percebem isso? Porque ninguém aqui é da CTTU, né, que representa a autarquia de trânsito no Recife, onde tem esse vídeo monitoramento. Mas como agentes, né, que promovem a paz no trânsito, vocês dois, como é que vocês avaliam esse vídeo monitoramento? A tecnologia é fundamental. A tecnologia é uma ferramenta que apoia muito a fiscalização e a prevenção de acidente. Uma outra coisa importante de acrescentar é que muita gente acha que ao imobilizar seu veículo temporariamente no semáforo, ela pode usar o celular. E ela não pode. Continua sendo infração, ela vai continuar sendo autuada. E, mais uma vez, frisar, você pode até enganar o guarda, até fugir da lei de trânsito. Mas na lei da física você não foge. Você vai se desconcentrar, vai olhar, tirar sua atenção e provavelmente você vai aumentar o risco de causar um acidente.
queria repetir essa informação, né? Se o carro estiver parado, você não pode utilizar o celular? Não pode, é infração, não é isso, Cristiano? Isso, também continua sendo. Muita é gente manusear não dentro sabe do veículo, disso, né? Cristiano? Pois é, se você está no sinal, né, parado numa fila, por exemplo, é porque aquele sinal pode abrir, né? A fila pode andar e a pessoa acaba ficando também distraída. E com relação a essa questão do vídeo monitoramento, é uma ferramenta que de fato auxilia, que a partir do momento que o motorista ele sente que está sendo observado, a conduta dele também passa a mudar na direção do veículo. Falando de tecnologia, de avanço tecnológico, quais instrumentos o Detran utiliza, né, para tentar promover um trânsito mais seguro? E a PRF também tem alguns instrumentos tecnológicos que vocês utilizam que ajudam bastante nas fiscalizações? Sim, o próprio vídeo monitoramento, né, já está iniciando essa implantação, né, já na BR-232 ali no Curado, já é uma ferramenta que identifica, por exemplo, ou alguma infração ou até algum acidente na rodovia, pode acionar mais rapidamente assim, os policiais. A própria questão de tecnologia móvel, né, tem muitas consultas que são feitas pelo celular, os próprios radares também portáteis, que podem ser utilizados ao longo de toda a rodovia, não em apenas um ponto estático. Então, é uma série de recursos que facilitam esse trabalho. E os radares têm um alcance, né, bem significativo. Isso, ele pode alcançar até 1 km de distância, né? Então, não adianta aquele motorista reduzir a velocidade, né, quando vê a fiscalização, porque certamente a velocidade já vai ter sido captada. O Detran também, a gente tem o auto eletrônico, né, o auto de infração eletrônico, que facilita muito o trabalho do agente. Ele consegue consultar várias informações na hora. E temos também um veículo que nós chamamos de PK, que ele tem uma câmera que ele pega a placa do veículo e automaticamente já informa para a Blitz lá na frente se aquele documento está atrasado, se tem débito de PVA, e aí aumenta a eficiência da Blitz no alcance dos infratores. A gente sempre escuta por aí que existe a tal da indústria da multa, né? Eu sempre digo assim, é muito fácil fugir da indústria da multa, é só não ser infrator, é só não cometer infração. E a gente lembra, né, os veículos que têm placas terminadas em 0 e 1, o IPVA 2018 já começa a ser cobrado agora, né? Já o documento começa... novo. Exatamente. A partir do dia 1º, né, já começou a cobrar, então que esse motorista fique atento. Exato. Se você não recebeu o seu documento, é bom verificar se você não tem alguma infração, porque você não pode ter infração para que o documento seja entregue a você. Procura o Detran, liga para a gente, liga no nosso PABX, entra no nosso site www.detran.pe.gov.br, tem lá todas as informações que você precisar e se você for flagrado, você vai ser autuado. Mesmo o documento estando pago, né, o IPVA 2018 pago, e ele não está portando esse documento, ele corre o risco de ser multado? Ele vai ser multado, vai ser autuado, né, com certeza, se ele não estiver portando o documento, porque a infração é não portar o documento e não deixar de pagar o IPVA. A gente lembra também, né, da importância da Blitz, porque não só vai verificar as condições do veículo, não vai só verificar se o IPVA está pago, mas vocês conseguem também barrar a criminalidade. Às vezes são cumpridos mandados de prisão em aberto em uma Blitz da PRF, por exemplo, né, Cristiano? Isso, é muito bem colocado. Inclusive, alguns aplicativos hoje avisam, né, onde há alguma fiscalização, né, alguma Blitz. Então é importante, de fato, que as pessoas se conscientizem de que, além da infração de trânsito, também pode haver ali um criminoso, né? Uma pessoa que está cometendo sequestro, que está roubando o veículo. Então é importante que ela verifique isso daí para não contribuir com a criminalidade. Ok, vamos agora à próxima tela, temos outra informação importantíssima. Olha só, a gente chega agora na época onde a gente tem um pouco mais de chuva, a gente lembra as pistas molhadas, muito cuidado você motorista com as derrapagens, também colisão traseira, mantenha sempre a distância de outros veículos, isso aqui é muito importante. As dicas o Cristiano trouxe, muito bem colocado, né? Acender o farol, afinal de contas é obrigatório nas rodovias, mas acenda também dentro da cidade, porque ele auxilia na visualização que o outro veículo vai ter do seu veículo. Cuidar dos seus pneus, da calibragem, do estado geral dos pneus. E uma coisa que muita gente esquece que é cuidar do step. É importante ter um step em boas condições, em condições de utilização. Senão, numa situação de emergência, você vai aumentar o risco em vez de reduzir o risco. Mais uma informação, a gente tem que ter cuidado com pista molhada, etc. e tal. Mas, infelizmente, a própria PRF traz para a gente que a maior parte dos acidentes ocorre em tempo bom, em pista reta e de dia. Por quê? Porque é justamente quando o condutor ele relaxa, né? E aí ele anda mais rápido, ele tira um pouco a atenção. Então, além de cuidar das pistas molhadas, tem cuidado também na pista seca. A gente segue aqui com o nosso programa falando um pouco mais sobre o movimento Maio Amarelo e de acordo com o Observatório Nacional de Trânsito, né, a gente vai dizer agora para você que está nos acompanhando, Observatório Nacional de Segurança Viária,
de acordo com o observatório, os acidentes eles não acontecem, mas sim são frutos de escolhas inadequadas e também arriscadas. Olha só, para José Aurélio Ramalho, ele que é diretor-presidente do observatório e também idealizador do movimento Mar Amarelo, de acordo com ele, 90% dos acidentes têm como motivação as falhas humanas, como imperícia, imprudência e também desatenção. Concordam com esses 3 pontos que a gente acabou de destacar? Imprudência, imperícia e também desatenção. 90% dos casos de acidentes são por conta disso, falhas humanas. Isso, nas rodovias federais a gente também verifica essa mesma estatística, né? São até mais de 90% são ocasionados principalmente pelo comportamento do motorista, aquele motorista que ainda se excede na velocidade, né? Que não obedece uma distância segura aí do veículo da frente, que ainda insiste nessa mistura de bebida e direção. Então, sem dúvida, essa conduta ela ainda é o principal fator que contribui para a ocorrência de uma colisão. E justamente a gente trabalha com a educação do trânsito justamente esse aspecto, né, de que ele pode ser, na verdade, a solução do trânsito se ele tomar medidas mais adequadas na direção do veículo. Para ficar ainda mais claro para quem está em casa nos acompanhando, vamos explicar o que seria imperícia, imprudência e também desatenção para ocasionar tantos acidentes. Imperícia é você não ter a habilidade para realizar aquela condução. Alguém, por exemplo, que não está habilitado ou que está habilitado e não dirige há muito tempo, ele é imperito, ele não tem a perícia necessária para pilotar ou para conduzir um veículo. A imprudência é você, sabendo que corre um risco, escolher cometer esse risco, né? É você ser imprudente. Você sabe, por exemplo, que tem que usar o capacete e escolhe ou não usar o capacete. E a negligência é deixar de tomar aquela atitude que você deveria tomar para aumentar a segurança, como, por exemplo, deixar de fazer a revisão do veículo. Tem gente que é negligente com a revisão do veículo, isso pode causar acidentes. Então é importante, esse tripé, como a gente costuma falar, é fundamental. O José Ramalho falou uma coisa interessante, ele diz, os acidentes não ocorrem, eles são escolhas, fruto de escolhas. Então, em muitos lugares a gente nem usa mais a palavra acidente. Porque, em geral, o acidente parece algo fortuito, algo que era inevitável, quando, na verdade, em 90% dos casos, eles poderiam ser evitados. Ok, a gente segue aqui com participações através do nosso WhatsApp. Você que está em casa, tem alguma dúvida, tem algum depoimento a fazer sobre o tema, pode mandar a sua dúvida através do 3424-1547, é a nossa linha interativa, e você também pode acessar o nosso WhatsApp, que é o 99209-4819, 9209-4819. Temos a participação aqui do Evandro Bezerra, ele que é de Salgadinho, em Olinda. Ele fala o seguinte: por que não transformar o atropelamento com mortes em crimes hediondos e inafiançáveis? A lei brasileira ela não é muito branda, ele fala, né? As pessoas estão matando no trânsito, pagam fiança e vão embora como se nada tivesse acontecido. Ele fala isso por experiência própria. Ele fala que perdeu o avô e um tio em uma única vez, em um acidente de trânsito. O motorista estava bêbado e, por incrível que pareça, não deu nada para esse motorista imprudente. Hoje em dia tivemos o endurecimento, aí, no caso do homicídio culposo, na direção do veículo, né, que antes era de 2 a 4 anos e agora de 5 a 8 anos de reclusão. E quem pode arbitrar a fiança agora é o juiz. Isso aí já é um avanço na lei, que pode ser aplicado no caso do atropelamento. Mas o atropelamento a gente tem que ver os dois lados também. Muitas vezes, de fato, pode existir a imprudência por parte do motorista, mas também pode existir a falta de cuidado por parte do pedestre. Tivemos recentemente, como a gente estava colocando aqui, um caso em que o pedestre havia acabado de sair de um bar, né? Testemunhas falaram que ele havia ingerido bebida alcoólica e tentou atravessar uma rodovia movimentada. Então, cada caso, né, deve ser analisado pela polícia, né, pela justiça, para que não façamos julgamentos precipitados. Ok, temos outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas fala o seguinte: quando não existe sinalização, qual é a velocidade máxima permitida da via? Isso, no caso da pista dupla, né, é de 110 km por hora para carros, né, para os automóveis, e nas pistas simples de 100 km por hora. E também, de acordo com os caminhões, né, tem uma velocidade reduzida de 90 km por hora. Infelizmente, ainda verificamos muita imprudência aí, principalmente na direção de veículos de grande porte. Ok. Tem uma próxima participação, a pessoa não se identificou também, mas quer saber a partir de que idade a criança ela pode ser transportada em motos. A legislação diz que a partir dos 7 anos de idade, desde que ela tenha condições de cuidar da sua própria segurança. Apesar de que a legislação ela permite que a partir dos 7 anos a criança seja transportada
em motocicleta, é importante frisar que ela deve ser transportada com o capacete e com o capacete adequado ao seu tamanho. Não é o capacete do pai que vai na criança. Precisa ser um capacete que fique bem fixo na cabeça, se adequa ao tamanho da criança. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ela orienta que as crianças deveriam só serem permitidas a andar de moto a partir dos 11 anos de idade. Porque com 7 anos a criança ainda não tem força nos braços para se segurar nos pais. Então, embora a lei permita que a partir dos 7 anos seu filho trafegue na carona de uma moto, os médicos dizem que é a partir dos 11 anos. Então, fica a dica e fica o alerta. Por falar em alerta, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, que eu quero chamar a atenção de você que está em casa, você também que está trabalhando. Separa tudo que você está fazendo agora para prestar atenção a esse recado. Quero falar de saúde e também de economia. Quero não, vou falar a partir de agora, porque eu vou falar da Ultramed Saúde. A Ultramed Saúde, ela tem a maior cobertura odontológica do Nordeste, mas não é só isso não, preste atenção. Com a Ultramed você vai economizar muito dinheiro, e é o que todo mundo precisa, não é verdade? Olha só, na Ultramed você tem um mundo de benefícios, são descontos de até 65% em consultas médicas, com mais de 500 médicos parceiros à sua disposição, em todas as especialidades. Tem descontos de 60% em exames laboratoriais e também de imagem. Por exemplo, numa mamografia, custa em média R$ 400. Com o cartão da Ultramed, você vai pagar apenas R$ 110. Num sumário de urina, outro exemplo que custa R$ 36, com o cartão Ultramed você paga apenas R$ 7. E olha só, não para por aí não, tome nota, tem descontos de 20% em óticas, 65% em medicamentos nas grandes redes e mais, olha só, tem mais. Tem tratamento odontológico de graça para você que está nos acompanhando. É isso mesmo, tratamento de graça, tratamento odontológico. Com o cartão Ultramed você também tem seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. Todos esses benefícios estão inclusos no cartão Ultramed. E sabe quanto você vai pagar? Agora é a melhor parte, só R$ 39,90 no cartão Ultramed. Mas se você ligar agora mesmo para o 3139 6262, 3139 6262, você ligar e falar que ouviu falar da Ultramed aqui no programa Assunto do Dia, você vai pagar apenas R$ 29,90. Você pode ligar e dizer que eu autorizei esse desconto de R$ 10 para você pagar apenas R$ 29,90. Eu já tenho o meu cartão de benefícios da Ultramed e não saio de casa sem ele. E você que está nos acompanhando, liga agora mesmo, faz o mesmo. Liga para o 3139 6262. Eu vou repetir, 3139 6262. A Ultramed Saúde é saúde ao alcance de todos. E a gente agora vai um rápido intervalo e antes temos receita no próximo bloco do programa. Luciana Luna tem um recado para você que está nos acompanhando. Olá, Luciana. Após o intervalo eu vou ensinar como fazer queijadinhas. E o legal desta receita é que você pode fazer para saborear com os amigos ou até mesmo para vender. Então não sai daí! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar queijadinhas. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! A queijadinha é um doce que nasceu lá em Portugal, mas veio para o Brasil há muitos anos. E como de costume, ao passar por nossas terras, sofreu algumas alterações. Um dos grandes motivos desse doce ter se tornado parte da cultura brasileira é o fato do Brasil ter sido um grande produtor de açúcar na época da colonização. E se esse doce já é gostoso, imagine então fazer ele de uma maneira que você pode comer sem culpa. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes desta queijadinha low carb. Para a receita de hoje, você vai precisar de 5 colheres de sopa de coco ralado, 3 colheres de sopa de leite em pó, 2 colheres de sopa de adoçante natural, 1 colher de sopa de queijo ralado e 50 ml de água. Esta receita, além de ser saudável, vocês vão perceber que ela é bem rápida de fazer.
nós vamos misturar todos os ingredientes no recipiente. Então aqui eu vou começar com leite em pó. Aqui nós temos o coco ralado, que o ideal é você usar o coco natural. Vou colocar o queijo ralado, o adoçante natural, que nesse caso eu estou usando o eritritol, mas você pode usar xilitol ou estévia também. E vou finalizar com a água. Agora é só misturar tudo. Após misturar, nós vamos colocar essa massa em forminhas de silicone. Lembrando que não precisa untar a forminha. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos ou até que elas fiquem bem douradinhas. Agora nós vamos tirar as queijadinhas e ver como elas ficaram. Esta foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E o melhor de tudo é que você pode comer sem culpa. A gente agradece a Luciana Luna por mais uma receita aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Olha só, não se preocupe porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar o vídeo completinho com essa receita. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. Por falar em coisa boa, a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Muita atenção a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Preste bastante atenção às dicas que vamos trazer para você. Olha só, são vagas de emprego, tem 2 vagas para vendedor interno, 2 oportunidades para vendedor interno. Ensino médio completo é a exigência que você também tenha experiência de 6 meses. R$ 1.100 é o salário, 2 vagas para vendedor interno. Vamos com mais vagas de emprego. Agora tem 5 vagas para operador de caixa, 5 oportunidades, ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 1.100. São 5 vagas para operador de caixa. Olha só, agora tem 4 vagas para motofretista, ensino médio incompleto é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 954 é o salário. R$ 954, são 4 vagas para motofretista. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? A gente lembra que essas vagas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez desejo a você muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando um pouco mais sobre o movimento Maio Amarelo. Tem muita gente interagindo, participando através do WhatsApp, através também da linha interativa. Você ainda pode participar através do nosso WhatsApp, número 99209-4819. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. O Marinaldo José, ele acessou aqui o WhatsApp, ele diz o seguinte: eu dirijo na defensiva há 28 anos e continuo vivo. Ele dá um abraço a todos que estão acompanhando o programa e que estão participando aqui também do programa. A gente agradece ao Marinaldo. Explica para quem está em casa, né? O que é dirigir na defensiva?
Dirigir defensivamente é dirigir com todos os cuidados que podem evitar um acidente. Respeitar a legislação, usar o cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade, parar e respeitar as faixas de pedestre, cuidar da manutenção do veículo, em chuva, reduzir a velocidade ou até parar, caso a chuva esteja torrencial e não te dê condições de conduzir com segurança. Então, dirigir defensivamente é prevenir um acidente, porque depois que ele ocorre, aí já é tarde demais. Temos mais participações aqui. O Alberto mandou a seguinte participação. Ele, na verdade, ele faz uma cobrança. Dá parabéns aqui aos convidados pelas explicações e pelas dicas, mas ele cobra o seguinte, Cristiano Mendonça. Ele fala que precisamos de mais fiscalização nas rodovias que estão em manutenção. Isso tem causado acidentes frequentes. O que é que você poderia dizer para Alberto Martins? Isso, temos verificado bastante, Alberto, essa questão da fiscalização nos trechos em obras, né? Inclusive flagrando muito de respeito aí, tanto a trafegar no acostamento, como também naquelas ultrapassagens aí em linha contínua. Né? Recentemente até conversei com um motociclista que foi autuado, né? E ele não entendia o motivo daquela atuação, mas justamente porque em alguns trechos a pista está em mão dupla. E é necessário que o motorista respeite a fila, porque já tivemos colisões frontais nesses locais aí que estão em obras. Temos trabalhado assim, mas não podemos manter um agente em apenas um ponto, já que temos aí ainda muitos quilômetros de obras na BR-101. Ok, vamos seguir com mais participações. Temos mais perguntas através da nossa linha interativa. Você que ligou, participou, a gente vai repassar essa dúvida agora. A Gilvanete Alves, ela pergunta o seguinte: qual a orientação em casos em que os motoristas eles cedem a vez para o pedestre atravessar a via, mas os motociclistas eles não dão passagem? Qual a recomendação para nesses casos, né? Para a telespectadora Gilvanete Alves pergunta, orientação em casos que o motorista cede e o motociclista não dá passagem. A gente até conversou um pouco sobre esse caso, né? O condutor do veículo ele precisa estar atento a tudo que o cerca. Então, ao parar e respeitar a faixa de pedestre ou até dar vez e passagem a um pedestre, olhe no retrovisor e verifique se vem um motociclista no corredor. Sinalize com a mão, mostrando para ele que ele precisa reduzir a velocidade naquele movimento bem tradicional. E se mesmo assim você perceber que ele não vai reduzir a velocidade, proteja o pedestre. Dê uma buzinada, comunique-se com o pedestre e peça para ele aguardar até que a motocicleta e o motociclista façam a sua passagem e ele possa conduzir e concluir a sua travessia em segurança. Ok, temos outra participação agora do Tony Andrade. Tony é de Olinda e ele fala o seguinte: gostou muito da mensagem na camisa do Iveson. Ele pode ter uma camisa igual? Como é que ele faz para adquirir? A gente pede para isso, só abrir um pouquinho o blazer, né, para mostrar para quem está em casa. Nós somos o trânsito, né? É o tema da campanha do Maio Amarelo. É o tema da campanha do Maio Amarelo. A camisa, infelizmente, ela foi para a equipe do Detran. A gente não consegue disponibilizar para toda a população, mas você pode entrar na loja do Maio Amarelo e pode adquirir diversos itens que estão disponíveis lá na loja do Maio Amarelo. Mas, frisando mais uma vez a questão da mensagem, nós somos o trânsito é feito de pessoas e cada um tem que fazer sua parte. E a gente lembra, né, o site, se ele tiver alguma dúvida, www.maioamarelo.com, ele pode ter essas informações, pode baixar também o material da campanha, né, pode publicar no Facebook dele, por exemplo, pode transmitir através do WhatsApp. A gente tem que aproveitar também as ferramentas, né, redes sociais para massificar. Não só ele, como qualquer empresa, qualquer pessoa pode entrar no site do Maio Amarelo, baixar lá todo o conteúdo e usar livremente. Na verdade, é isso que a gente precisa, de movimento, de ação, para fazer esse tema entrar mais uma vez e de vez na pauta da nossa sociedade. Temos agora a participação do Ezequias, ele que é de Carpina, ele fala o seguinte, fala sobre BR, agora é com o Cristiano o assunto. Ele disse que vinha uma vez pela BR e ele vinha numa curva, né? E depois dessa curva tinha uma descida e atrás dele vinha um veículo em alta velocidade. E o mesmo ele ficava forçando a passagem, quase encostando ali na traseira do veículo do Ezequias. Sendo que a BR ele fala que é duplicada e o motorista teria a oportunidade de ir para outra faixa, mas o mesmo insistiu, ficava buzinando, ficava bravo porque não deu prioridade para ele passar naquela faixa. Por questões de segurança, ele disse, de evitar desestabilizar o veículo, ele permaneceu ali para não ocasionar um acidente. Ele pergunta se ele ficou ali, né? Optou em manter ali. Ele agiu correto nesse caso? Ele quer saber, o Ezequias. Isso, nesse caso específico, como ele falou que ele poderia sofrer um acidente, né, se ele mudasse de faixa, então ele realmente deveria se manter naquele local. A gente sempre recomenda, né, se há um veículo mais rápido, direcione o seu veículo para a faixa da direita e deixe aquele veículo trafegar, né,
com mais segurança. Se realmente ele verificar alguma irregularidade daquele veículo que está atrás dele, aciona a PRF, ele pode ligar para o telefone 191, que enviaremos uma viatura para o local. Eu acho que em alguns casos, né, o bom senso, né, e o respeito faz muita diferença, principalmente nesses casos, né, porque o motorista da traseira tentou desestabilizar, né, buzinando, forçando essa passagem, tentou... E nesse caso, trabalhar o psicológico do motorista, né? Nesse caso, que era uma curva, ele fez corretamente. Ele não poderia mudar de faixa e colocar em risco a segurança dele, né? Então ele fez corretamente. Mas vale a sabedoria popular das nossas mães, dos nossos pais, né? Quando um não quer, dois não brigam. Se tem um apressadinho, abre, deixa ele passar e chega em casa tranquilo e com segurança. Isso. Ok, a gente segue aqui com mais participações, tem muita gente falando, agradecendo aqui as dicas e falando muito bem aqui dos convidados, agradecendo tudo que foi repassado, a gente agradece. E a gente lembra que você pode mandar a sua mensagem se identificando, coloca lá o nome e também o bairro de onde você está falando, que a gente repassa aqui para os nossos convidados. A gente falando um pouco mais sobre o movimento Maio Amarelo 2018. Nós somos o trânsito, é o tema, né, desse movimento que chega à 5ª edição. E visa, né, justamente discussões e atitudes voltadas à necessidade urgente da redução desses números que falamos, né, desde o começo do programa. É uma necessidade urgente e todo mundo pode fazer sua parte. O que mais a gente poderia falar, né, nesse mês de maio? O que mais o Detran vai fazer de ação para comemorar esse mês do Maio Amarelo? Teremos um mês bem movimentado, com muitas ações. Iniciamos no Dia do Trabalhador, então uma ótima forma de homenagear o Dia do Trabalhador é iniciar trabalhando. Começamos no dia 1º com o lançamento do movimento Maio Amarelo aqui em Pernambuco, ali no Parque da Jaqueira. Lançamos um CD com músicas que os professores e os pais podem colocar suas crianças para ouvir. Nós temos 7 músicas, 2 voltadas para o público adolescente e pré-adolescente e 5 para os menorzinhos. Então podem entrar no site da gente, a música está disponível para baixar e para usar da forma que mais lhe aprouver. Além disso, teremos ações em escolas, iremos para mais de 15 escolas, iremos para mais de 30 municípios, até o final do mês vamos alcançar mais de 22 mil alunos com as esquetes da Turma do Fonfon. Iremos também para shoppings fazendo ações na vaga prioritária. Então, se você chegar num shopping daqui da cidade e ver lá uma cadeira de roda na vaga, que teoricamente uma pessoa sem deficiência, uma pessoa que não tem deficiência poderia usar, é a nossa campanha. A gente vai estar lá com aquela plaquinha, só 5 minutinhos, que muita gente faz isso e não respeita as vagas reservadas para pessoa com deficiência e idosos. Também teremos blitz educativa, campanha com aplicativo de mobilidade, teremos aí uma série de campanhas, são mais de 100 ações e vamos alcançar todo o estado de Pernambuco, do litoral ao sertão. O PRF também está nesse processo, né, de mobilização, de conscientização, também vestiu a camisa amarela. Isso. Já há alguns anos a PRF também participa, né, é um grande parceiro também do Detran. E estaremos aí no sábado realizando um passeio motociclístico, né, que sai ali da Avenida Recife até o Estado Dom Helder e retorna para a Avenida Recife. Temos também ações aí ao longo da semana na SEASA, né, tem a Semana de Mobilização Cidadã, também estaremos atuando lá. E vamos levar essas ações também para o Agreste e para o Sertão. Também já é previsão de levar o ônibus do Cinema Rodoviário, que é um veículo adaptado para realizar palestras, onde estará em São Caetano, em Caruaru, Serra Talhada, justamente levando essas informações importantes aí para motoristas e passageiros. Temos mais participações, agora são cobranças. Tem aqui a Andréa, ela que é de Prazeres, ela fala o seguinte: a BR-101 em construção, estamos precisando de fiscalização porque estão invadindo, né, a pista que ainda não terminou a obra. Por favor, nos ajude. É uma cobrança aqui da Andréa. Temos cobrado muito também a questão da sinalização, né, para todos que por ali circulam. E temos trabalhado essa fiscalização, né, temos flagrado muitos motoristas, tanto nessa pista central como também no acostamento da rodovia. É uma fiscalização itinerante, ela realmente, como eu tinha colocado, não é uma coisa estática, e acompanha justamente o andamento da obra, né? Foi concluída essa primeira etapa agora, que vai da Abreu Lima até aquela proximidade ali dos Irmãos, e continua também até Prazeres. Ainda falta terminar, e a previsão é de que no final do ano seja concluída essa obra. Que a gente poderia falar mais do Maio Amarelo, né? Da participação das crianças, que a gente viu no primeiro dia, né? No Dia do Trabalhador, a ação que foi realizada no Parque da Jaqueira, a gente tinha muitas crianças participando, e elas multiplicam essas informações. Às vezes elas cobram bastante dos pais quando eles pensam em infringir alguma lei de trânsito. O trabalho com criança tem essas duas vertentes. A primeira é fazer com que ela aumente a percepção do risco para que diminua a exposição ao risco.
Então hoje ela já é pedestre, hoje ela já anda no veículo, então a gente faz com que ela entenda que a cadeirinha é um aliado dela. Então o primeiro foco é aumentar a segurança da criança. E o segundo foco, que você bem frisou, é utilizar o potencial da criança para multiplicador. A gente sabe que quem é pai, com certeza, e comete alguma infração do trânsito, se a criança recebeu algum tipo de instrução, ela foi o agente mais eficiente. Porque ela na hora diz, papai, usa o cinto, papai, desliga o celular, papai, tem que botar a cadeirinha. Meu filho, eu tenho um filho de 5 anos, ele desde pequeno, ele usa a cadeirinha. E se eu ligar o carro e não tiver colocado o cinto dele, ele, papai, você não pode sair. Então ele já está educado com isso. A gente tem uma novidade esse ano também, que é um esquete com bonecos. Nós contratamos um artista pernambucano radicado em Minas Gerais, chamado Rai Bento, que é um dos maiores bonequeiros aqui do Brasil. E ele fez um boneco de fantoche da Turma do Fonfon. E a gente está levando esse esquete para várias escolas e vários municípios, o que encanta e informa ao mesmo tempo. O CD que eu acabei de falar, que nós lançamos, que é um projeto do Luciano Magno, com a participação de André Rio, Cristina Amaral, Nena Queiroga, Geraldinho Lise e o Zé Brown, uma equipe fantástica de artistas pernambucanos com ritmos aqui de Pernambuco, que podem ser usados por todos os professores e iremos distribuir para vários professores do estado de Pernambuco. Ok, vou pedir licença aqui aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete. Hoje a pergunta foi a seguinte: você acredita que as ações educativas elas ajudam a reduzir os acidentes no trânsito? Olha só, das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 78% disseram que sim, que acreditam que essas ações elas ajudam a reduzir os acidentes no trânsito. 22% disse que não. A gente agradece a você que participou, que ligou e interagiu durante todo o nosso programa. É o momento agora de agradecer, estamos na reta final desta edição. Cristiano Mendonça, ele que é assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui em Pernambuco. Cristiano, muito obrigado pela participação. Considerações finais agora, você pode ficar à vontade. Obrigado, Valzir. A gente queria reforçar que o Maio Amarelo ele deve se estender durante todo o ano, né? Na verdade, essa questão da comportamento no trânsito, né? De você ser cortês com o motorista que segue ao seu lado, de você respeitar a sinalização. Essa é uma medida que a gente reforça nesse mês de maio, mas que ela deve seguir durante todo o ano para que tenhamos, de fato, mais segurança nas vias públicas. Mais uma vez, muito obrigado, Cristiano. Também queria agradecer ao Iveson Correia, ele que é gerente da Escola Pública de Trânsito do Detran Pernambuco. Iveson, obrigado. Considerações finais, também fique à vontade. Muito obrigado, Valdson. Muito obrigado à Rede Brasil. Muito obrigado a você que nos assistiu. Queria deixar só uma última mensagem. O Nós Somos o Trânsito, que é o tema do Maio Amarelo, chama a responsabilidade para cada um e como ele pode melhorar. E sabe como é que você pode melhorar o trânsito? É melhorando você como pessoa. Afinal de contas, você não é uma pessoa em casa e chega no trânsito e se transforma em outra. Então, busque o seu melhoramento contínuo, seja um cidadão mais ativo, seja uma pessoa mais respeitadora da lei, dê o exemplo a seus filhos, porque o que nós precisamos é de cidadãos brasileiros melhores. E quando a gente tiver cidadãos brasileiros melhores, a gente vai ter motoristas e pedestres melhores. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, e muita atenção no trânsito. Até lá!